Desde tempos imemoriais, os deuses observaram a humanidade com uma mistura de fascínio e frustração. Eles viram eras surgirem e caírem, impérios florescerem e ruírem como castelos de areia. Viram guerras movidas por orgulho, avanços nascidos da curiosidade, tragédias esculpidas pelo destino. Para as divindades, os humanos eram uma espécie de paradoxo ambulante capazes do melhor e do pior, muitas vezes no mesmo sopro de existência. E depois de milênios assistindo ao caos e à glória se alternarem, os deuses finalmente chegaram ao veredito. A humanidade falhou. Simples assim. O veredito era devastador, absoluto, irrefutável. O grande conselho dos deuses, formado pelas divindades de diferentes panteões, reunia-se apenas em situações extremas. E naquela ocasião, o ar carregado deixava claro o peso da decisão. Havia um silêncio rígido antes do anúncio. A humanidade seria exterminada, apagada como uma mancha incômoda no tecido da existência. Mas a história nunca segue um caminho tão simples quando entra em jogo a força da vontade. Assim, no instante em que o martelo divino cairia, uma figura rompeu o protocolo. Brunhilda, uma das 13 valquírias. Seus olhos determinados penetraram o salão dos deuses como uma lâmina afiada. Com ousadia quase suicida, ela propôs o impossível. Ragnarok, uma disputa final entre deuses e humanos. 13 batalhas. Se os humanos vencerem 7, eles vivem. O conselho mergulhou em choque. Alguns riam, outros enfureciam-se. Deuses não costumam ser desafiados, e muito menos por uma valquíria que, em teoria, deveria servi-los. Mas o orgulho divino, é uma faca de 2 gumes. E, incapazes de recuar diante de tal provocação, aceitaram. Assim nasceu o palco para uma das competições mais brutais e simbólicas da ficção moderna. A Arena do Valhalla ganhou forma pouco a pouco, como um anfiteatro colossal esculpido pela própria existência. Seu chão carregava histórias, seu ar vibrava com expectativa. A cada detalhe, o cenário parecia sussurrar. Aqui, lendas serão redefinidas. Brunhilda, sempre calculista, sempre confiante, sabia exatamente o peso do que estava fazendo. Ela não desejava apenas prolongar a existência da humanidade. Ela queria provar algo muito profundo, algo que queimava dentro dela. Os humanos são dignos, são imperfeitos, falhos, mas extraordinários exatamente por isso. E assim se inicia a primeira temporada. Batalha 1, Thor versus Ubu. O início do Ragnarok. A primeira luta precisava ser memorável. Precisava estabelecer o tom da guerra. E claro, Brunhilda sabia que começar com ambos os lados segurando suas cartas mais impressionantes seria crucial. Do lado dos deuses, o escolhido foi Thor, o deus nórdico do trovão. Não o Thor hollywoodiano, cheio de charme. Este era o Thor do mito puro, bruto, ancestral, gigantesco, silencioso e envolto em uma aura de devastação. Seus olhos carregavam eras de batalhas, e seu martelo, Mjolnir, parecia tremer o ar ao redor apenas por existir. Do lado da humanidade, Brunhilda convoca Lubu Fengxian, o mais poderoso guerreiro da China, um homem cuja força e sede por batalha transcenderam gerações. Lubu não era apenas forte, ele era a personificação da ambição guerreira, alguém que encontrava sentido apenas quando encarava inimigos impossíveis. Quando ambos pisam na arena, o público humano e divino prende a respiração. O choque de suas presenças já é uma batalha por si só. Lubu encara Thor sem piscar. Thor mantém a expressão neutra, quase melancólica, como se dissesse, mais um que não entende o que é enfrentar um deus. Mas Lubu entende. Ele sempre entendeu. O combate começa e rapidamente ultrapassa qualquer padrão humano. O impacto dos golpes é tão colossal que parece que o próprio Valhalla responde. O machado do Ubu corta o ar como um trovão terrestre. O martelo de Thor cai com o peso de céus e terras condensados. Cada ataque é uma troca de mitologias. Cada golpe é um capítulo na história do mundo. Thor começa a se irritar. Não porque Lubu é fraco,
mas justamente porque ele é forte demais. Forte o suficiente para forçar o Deus a usar suas reais habilidades. E, quando Thor decide lutar de verdade, o Mjolnir desperta, pulsando como uma entidade viva. O público percebe. Até o martelo teme o próprio Deus. Lubu vê tudo e sorri. Para ele, morrer assim seria um privilégio. Porém, embora Lubu desperte seu espírito mais feroz, embora suas habilidades cheguem à ponta da perfeição, o poder de um deus é avassalador. No momento final, Thor libera a força completa de seu martelo, um golpe monumental que destrói a arma de Lubu e o próprio guerreiro. Os humanos perdem. O placar se abre. Deuses 1, humanos 0. Mas a mensagem já foi dada. A humanidade não é insignificante. Batalha 2. Adão versus Zeus. A luta mais dolorosa. A segunda luta coloca em campo um dos confrontos mais simbólicos de toda a obra. Adão, o primeiro homem, contra Zeus, o rei dos deuses. A entrada de Adão na arena já diz tudo. Ele está calmo, quase sereno. Seu corpo, perfeito como uma escultura viva, representa literalmente a criação divina, refletida no humano. Adão não tem ódio. Adão não tem medo. Adão não luta por si. Ele luta pelos seus filhos, pelos seus descendentes, por toda a humanidade. Zeus, por sua vez, entra rindo. Ele está empolgado, curioso. Para um deus tão orgulhoso quanto ele, enfrentar sua prole primária tinha um toque quase poético. Quando o combate começa, o inesperado acontece. Adão copia instantaneamente os movimentos de Zeus. Habilidade divina, reflexo divino, poder divino. Adão carrega dentro de si uma dádiva única, o reflexo divino, que lhe permite imitar perfeitamente qualquer técnica de um deus só de observá-la. O público dos deuses entra em choque. Eles percebem que, pela primeira vez em eras, podem estar diante de um humano capaz, não apenas de desafiar, mas de superar o rei do Olimpo. Zeus se transforma, passa de sua forma normal para formas cada vez mais aterrorizantes, e Adão continua igualando tudo. É como assistir a um espelho perfeito lutando contra si mesmo, mas há algo que nenhum deus entende. Adão não está lutando para vencer, ele está lutando para proteger. Foi criado para isso, foi moldado para isso. A luta se torna uma guerra de resistência. Zeus tenta, insiste, golpeia, apela. E Adão devolve tudo, soco por soco, espelhando a fúria divina, com um amor silencioso pelos humanos que o observam. Mas no fim, o corpo humano tem limites. Mesmo sendo a primeira criação, mesmo sendo perfeito, ele ainda é humano. E enquanto Zeus continua atacando, Adão já luta inconsciente, movido apenas pela força de sua determinação ancestral, até que observa que ele não estava mais ali na luta. Morreu em pé. O rei dos deuses vence. Mas não há comemoração, não há orgulho, só silêncio. A humanidade chora e até os deuses sentem algo se quebrar dentro de si. O placar: deuses 2, humanos 0. Mas algo mudou. Adão provou que humanos podem alcançar o divino. Batalha 3. Kojiro Sasaki versus Poseidon. A terceira luta chega carregada de expectativa. A humanidade está encurralada, sem margem para erros. Mais uma derrota e tudo pareceria predestinado. Brunhilda, porém, sorri um sorriso afiado, cheio de planos. Ela invoca Kojiro Sasaki, um homem conhecido como o maior perdedor da história. Um nome ridículo para quem deve salvar o mundo, certo? Mas Kojiro é muito mais do que isso. Ele é o espadachim que nunca deixou de aprender, o homem que perdeu batalhas, mas venceu o conhecimento. Alguém que aperfeiçoou sua mente ao ponto de travar batalhas internas contra todos os estilos de luta conhecidos. Sua força não está nos músculos, está na mente. Do outro lado da arena entra Poseidon, o deus dos mares, envolto em uma aura gélida de arrogância absoluta. Poseidon não teme nada, porque, para ele, tudo é inferior. Quando ambos se encaram, a arena parece encolher. De um lado, o deus que rege as águas do mundo. Do outro, um simples humano com olhar calmo. A luta começa.
e Kojiro lê Poseidon imediatamente. Cada movimento do deus, cada intenção, cada respiração é analisada, decifrada e respondida com perfeição cirúrgica. Poseidon, irritado, aumenta o ritmo. Então aumenta mais. E mais ainda, os golpes se tornam tão velozes que o público mal consegue acompanhar. Mas Kojiro consegue. Ele sempre dá um jeito. Porque para ele, esta luta já aconteceu centenas de vezes dentro da própria mente. No momento final, Kojiro ataca com uma técnica impossível para qualquer outro humano. A lâmina que carrega o peso de todas as batalhas imaginadas. Poseidon tenta resistir, mas sua arrogância é sua ruína. O deus cai. A humanidade, pela primeira vez, vence. O placar: Deuses 2, Humanos 1, e o mundo respira novamente. A vitória de Kojiro Sasaki muda mais do que o placar, muda o clima do Valhalla. Pela primeira vez, os deuses encaram a possibilidade de derrota real. Pela primeira vez, não olham para os humanos como insetos barulhentos, mas como adversários dignos. E acima de tudo, pela primeira vez, os próprios humanos sentem que podem vencer essa guerra. Esse momento de virada é justamente o ponto em que a segunda temporada de Record, Ave Ragnarok, começa, trazendo uma carga emocional e filosófica ainda mais pesada. Porque agora, cada batalha já não é apenas uma disputa física, é uma declaração existencial. Brunhilda observa a arena lá de cima, com aquele olhar calculista, sempre alguns passos à frente. Ela sabe que Kojiro entregou mais do que uma vitória. Ele abriu a mente do público humano para algo que soava impensável. Se um derrotado pode vencer, qualquer humano pode. E é justamente por isso que ela escolhe alguém controverso para a próxima batalha. Batalha 4. Hércules versus Jack, o Estripador. A batalha mais moralmente complexa do Ragnarok. A arena se transforma, desta vez, em um cenário completamente diferente. Luzes, névoa, construções. Uma réplica surreal e distorcida da Londres vitoriana surge diante de todos. Os deuses encaram aquela ambientação com repulsa. Afinal, quem em sã consciência traria aquele lugar sombrio para dentro do palco divino? A resposta surge logo em seguida, com passos tranquilos, quase elegantes. Jack, o Estripador, o mais famoso assassino serial da história humana. A escolha de Brunhilda provoca revolta imediata. Como ousar colocar um monstro humano representando toda a humanidade? Como ousar dar a ele uma chance de redenção? Mas Brunhilda sabe exatamente o que está fazendo. Para ela, a humanidade não é feita de perfeição, é feita de extremos, é feita de luz e escuridão. E Jack representa justamente esse lado que os deuses nunca quiseram enxergar. O humano capaz do pior. Mas também do mais complexo. Do lado divino, surge o campeão perfeito, Hércules, o semideus mais amado, o herói mais justo, o símbolo do altruísmo absoluto. Ele é aquele que fez parte da humanidade, que sofreu com ela, que ascendeu por ela e por isso mesmo, ele acredita que Jack não merece viver. A tensão, antes mesmo do primeiro golpe, já é uma batalha própria. Quando a luta começa, todos percebem que aquilo não será um combate comum. Não serão apenas músculos contra lâminas, será uma guerra psicológica. E Jack é o mestre absoluto desse terreno. Hércules avança com convicção pura, determinado a terminar o confronto rapidamente. Mas Jack age como uma sombra calculada, manipulando o cenário de Londres que o rodeia. Lanternas, cortinas, portas, fumaça, tudo vira arma. Tudo vira truque. A arma divina de Jack, uma tesoura que pode cortar até a alma, se adapta às emoções que ele manipula. Ele transforma cada sentimento em uma ferramenta. Medo, angústia, culpa, surpresa. Jack não luta com músculos. Ele luta com sensações. E isso desestabiliza Hércules. Porque o herói, tão puro, tão direto, não está acostumado a enfrentar alguém que manipula não apenas golpes, mas corações. O combate vai se tornando cada vez mais assimétrico. Hércules, ferido,
continua lutando com a mesma honra de sempre. Jack enigmático dança entre sombras com um sorriso frio, mas em seus olhos há sempre algo mais profundo, algo trágico. No confronto final, Jack empurra Hércules para além dos limites físicos. E mesmo assim, o herói não permite que o ódio o consuma. Ele reconhece em Jack não apenas um assassino, mas um homem quebrado pela vida. Hércules cai, mas cai com dignidade. Jack vence, mas vence com lágrimas escondidas. A arena mergulha em um silêncio pesado. O placar empata, 2-2. Mas ninguém comemora, porque naquele dia, todos os deuses e humanos aprenderam que a dor humana é inexplicavelmente profunda. E Brunhilda, lá de cima, observa tudo. Ela sabia que aquela vitória teria um preço emocional, mas também sabia que a humanidade precisava mostrar sua complexidade. Batalha 5. Shiva versus Raiden. A explosão de poder puro contra poder puro após a batalha traumática entre Jack e Hércules. A arena precisava mudar. Precisava de algo mais simples, mais direto, algo que lembrasse que o Ragnarok também é força bruta. A quinta luta cumpre isso perfeitamente. Do lado dos deuses, surge Shiva, o deus hindu da destruição, mas não um vilão. Shiva é carismático, vibrante, competitivo, um ser que respeita profundamente o conceito de luta. Ele não está ali para matar a humanidade. Ele está ali porque quer mostrar a própria dança da destruição. Do lado humano, Brunhilda traz Raiden Tamimon, o maior lutador de sumô que já existiu. Um homem cuja força descomunal foi uma maldição desde o nascimento. Um humano tão poderoso que precisou passar a vida inteira se segurando para não matar ninguém por acidente. Raiden sempre viveu preso dentro de seu próprio corpo. Shiva sempre viveu celebrando o dele. Quando ambos entram na arena, a sensação é diferente de todas as batalhas anteriores. Não há ódio, não há moralidade distorcida. Há puro respeito mútuo. A luta começa e os impactos são tão violentos que a arena inteira treme. Raiden finalmente libera toda sua força selada a músculos que pareciam implodir para crescer. Além do natural, Shiva sorri. Aquele é o adversário que ele queria. A batalha se transforma rapidamente em um espetáculo técnico e físico. Shiva, com seus 4 braços em sua forma final, dança a própria destruição. Raiden, com força humana máxima, responde a cada ataque com determinação incandescente, mas há um limite entre o humano e o divino. Mesmo dando tudo de si, mesmo usando seu corpo além do que ele poderia suportar, Raiden acaba caindo. O placar vira 3-2 para os deuses. A tensão volta a pesar sobre os ombros da humanidade. Batalha 6. Buda versus Zerofuku. A batalha mais espiritual e emocional do Ragnarok. Esta é, talvez, a batalha mais surpreendente e impactante de toda a obra. Anuncia o próximo lutador da humanidade. A arena inteira congela. O nome ecoa. Buda e os deuses simplesmente não acreditam. Um deus que lutará pelo lado humano. Um deus que ousa atrair seu próprio panteão, mas Buda não é qualquer deus. Ele é aquele que alcançou a iluminação caminhando entre os homens. Aquele que encontrou a verdade não no divino, mas no humano. Buda sorri com aquele olhar tranquilo, quase preguiçoso, enquanto os deuses o encaram com indignação. Ele levanta sua arma a Staff 6 reinos e caminha rumo à arena como se estivesse indo até um jardim. Mas o que o espera não é paz, é dor. Seu adversário é Zerofuku, a encarnação viva da infelicidade humana. Um ser trágico, frágil, carregado de séculos de solidão. Ele queria ajudar a humanidade, mas acabou amaldiçoado por ela. O reencontro entre Buda e Zerofuku é quase triste. Zerofuku quer ser reconhecido, quer ser visto, mas se sente vazio, rejeitado. A batalha começa como um conflito emocional mais do que físico. Zerofuku ataca com a dor de milhões de corações aflitos. Buda responde com calma, compaixão, empatia, e então tudo desmorona. Zerofuku, consumido por um desespero esmagador, implode em si mesmo
e dá lugar a um monstro lendário. Rajum, o deus da destruição dos 6 infernos. Uma entidade tão aterrorizante que os próprios deuses tremem ao vê-lo. Buda é arremessado por golpes impossíveis, esmagado por ataques que distorcem o próprio ar. Pela primeira vez, o Deus iluminado parece estar à beira da derrota. Mas Buda não luta pela glória. Ele luta por outras pessoas. Ele luta por Zerofuku. Luta pela humanidade. Luta pelo que acredita. No momento final, ele recebe uma versão aprimorada da arma divina de sua valquíria aliada e desfere o golpe que encerra Rajum de uma vez por todas. O placar empata, 3-3. A humanidade respira fundo. Os deuses olham para Buda com ódio e Brunhilda sorri de canto. Tudo está saindo exatamente como ela planejou. Quando o corpo de Rajum finalmente se desfaz em partículas negras, silenciando aquela entidade que parecia engolir a própria realidade, a arena do Valhalla permanece imóvel. Ninguém, nem humano nem Deus, sabe exatamente o que dizer ou sentir. A luta havia ultrapassado todos os limites de força, de estabilidade, de sanidade. E naquele silêncio, Buda se mantém de pé. Não por soberba, não por provocação, mas porque alguém precisava mostrar que mesmo um Deus pode escolher o lado da humanidade e ficar firme até o fim. Zerofuku desaparece lentamente dissolvido num último sorriso triste e genuíno. Buda observa aquela pequena centelha desaparecer e fecha os olhos não em triunfo, mas em luto. A arena inteira entende. Aquela batalha não teve vencedores, apenas sobreviventes. Brunhilda e o plano que ninguém entende completamente, enquanto todos discutem, murmuram e tentam entender o que aconteceu. Brunhilda observa do alto com aquele sorriso enigmático, sempre 2 passos à frente, sempre calculando, sempre visualizando peças do tabuleiro que ninguém mais vê. Para ela, o Ragnarok nunca foi apenas salvar a humanidade. É mais do que isso. É provar aos próprios deuses que a humanidade não deve e não pode ser julgada apenas por suas falhas. Brunhilda viveu a vida inteira ao lado de deuses. Ela os conhece profundamente. Sabe que eles são poderosos, sim, mas também limitados por orgulho, dogmas, tradições e visões estagnadas. Já os humanos são caos. Os humanos são imprevisíveis. São capazes de fracassar infinitamente e ainda assim criar significado. Eles choram, amam, erram, perdoam, criam arte, destroem mundos, constroem outros melhores. São contradições vivas e é justamente essa contradição que Brunhilda quer jogar na cara dos deuses. Batalha após batalha. Vencedor após vencedor, mesmo os derrotados mostram algo que os deuses nunca imaginaram. Lubo mostrou ambição, Adão mostrou amor absoluto. Kojiro mostrou evolução infinita. Jack mostrou complexidade moral. Raiden mostrou superação. Buda mostrou liberdade espiritual. 6 batalhas. 6 declarações existenciais. E a guerra está empatada. 3-3. Nada poderia ser mais perigoso para os deuses do que esse empate. Porque agora tudo parece possível.